Eu não sei você, mas eu adoro bolacha. Bolacha, biscoito. Mas um negócio aqui pra gente fazer. Ah, você fala de boca cheia? Eu falo, sem dúvida. Tô aqui com vocês. Por a razão, eu já contando isso, eu vou falar de boca cheia com vocês, é pra te contar uma história da bolacha. Deixa eu terminar de mastigar e eu já volto para contar essa história para você. Sensacional! Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao meu canal e eu espero que você esteja bem, em paz aí e que você esteja perto das pessoas que você ama, seus afetos. Tá bom? Então, a razão de eu estar contando essa história aqui hoje é que é o seguinte, eu tô dando uma revisionada nos meus arquivos, catalogando algumas informações novas, histórias que eu vivi ao longo desses anos sobre geobiologia, sobre a parte de consultoria. Aqui nesse livro, que você está vendo aqui, ó, esse livro aqui, ó, esse aqui, Geobiologia Multidimensional, esse livro nós escrevemos há já alguns anos, é uma obra texto, é uma obra de referência para quem quer estudar geobiologia. Quem quer conhecer geobiologia e ao mesmo tempo, em todos os seus capítulos, você tem ali um espaço de treinamento e tudo mais. E é o livro texto do nosso curso de geobiologia. Né? No nosso curso de geobiologia, você tem lá as videoaulas, você está me vendo no campo, você está me vendo interagindo com o cliente, você está me vendo fazer as medições todas, né? E tudo isso que eu apresento nas videoaulas do nosso curso de Geobiologia Multidimensional, eu escrevi uma obra. Nem sempre as pessoas têm a paciência de estudar por videoaula, mas gosta de ler um bom livro, coisa que eu realmente, eu particularmente gosto muito de ler, então, e eu escrevi essa obra. Eu tenho essa outra aqui, que é a Autodefesa Psíquica e Proteção Espiritual, e um outro dia eu falo dela. Nós já estamos com 2 outros livros no prelo, que é Radiônica Multidimensional, e é um livro que fala sobre construções de equipamentos e tudo mais, e a radiestesia clínica. Ponto! Deixa eu contar da história, porque você me viu comendo bolacha no começo desse vídeo, e me viu falando de boca cheia, né? Então... eu vou te contar a história da bolacha. Muito bem. A história da bolacha foi o seguinte. Aqui em Santa Catarina, vamos lá. Aqui em Santa Catarina existe uma indústria, uma fábrica que fabrica bolacha. É um panifício, bolacha, biscoito, pão, e enfim, é uma empresa muito, 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 muito séria. E um dos seus gestores, né, a esposa do dono da empresa, ela foi fazer um curso comigo há alguns anos aí. Esse fato já aconteceu há alguns anos, então estou bem tranquilo para contar. A empresa está rodando, está funcionando. Você certamente come ou adquire, se delicia com os produtos dessa empresa, com certeza. Muito bem. Desculpe, eu não estou autorizado a dizer o nome da empresa, isso não vem ao caso, mas o importante é que eu quero apresentar para você um fato, um desenrolar de um processo de consultoria em geobiologia, e eu tenho certeza que você vai se encantar com essa história. Então essa pessoa estava fazendo um curso comigo numa outra área, na área terapêutica, num dado momento, e estávamos conversando, e no dia do evento foi servido, né, lá no local do evento. Ah, Flávio, isso aqui foi a fulana, é o marido dela que fabrica esses pãezinhos, que fabricam esses biscoitos e tudo mais. Pô, cara, que legal, que bacana, enfim, aquela história. Aí comemos ali. Eu geralmente sou muito, muito conservador nos meus hábitos e costumes. Eu sempre gosto de comprar uma única bolacha, um único fabricante e tal. Aí depois, na sequência, eu fui ao supermercado e fui comprar o produto. E realmente o produto é excepcional. Ele só tem um problema, e que foi o que depois
depois a gente discutiu. Ponto. Esse foi a primeira história, o primeiro capítulo dessa história toda. Vamos para o próximo capítulo. Recebo um telefonema dela. Ô Flávio, eu queria que você conversasse com o meu esposo. Pois não? O que aconteceu? Aí ele me liga, fala, olha, Flávio, muito prazer em falar com você. Minha esposa falou muito bem a seu respeito, falou que você é uma pessoa bacana. Enfim, me encheu de elogios, eu fiquei muito feliz com aquilo. E ela falou que você faz um trabalho, eu não sei exatamente o que é que você faz, né? Que é um trabalho de consultoria que você dá eu falei, de geobiologia. Você pode me explicar um pouquinho sobre isso? Falei, claro, com todo prazer, né? Falei, olha, a geobiologia hoje é um segmento da ciência que envolve não só os aspectos ligados à parte geológica, ao ambiente onde nós vivemos, né? O terreno, o solo, o subsolo, o clima, o relevo, as estações do ano, enfim, isso tudo de alguma maneira influencia no nosso bem-estar. Você está acompanhando? Eu estou. Eu faço a mesma pergunta para você. Está acompanhando? Tá. Além desses aspectos geológicos que envolvem a parte estrutural da Terra, bem como relevo, clima e outras tantas coisas, existem algumas coisas modernas que impactam a nossa vida. Geologia e vida. Geologia e biologia. Geobiologia. Esse termo surgiu, esse termo foi um termo que foi gestado na Espanha por conta de um grupo de pessoas que estudam isso, aí o termo pegou e é um termo absolutamente, define exatamente esse segmento da ciência, da interação do meio, né, do meio em que nós vivemos, com a nossa condição de vida, com o nosso bem-estar, nossa alegria, o nosso contentamento. Aí ele fala, mas isso aí não tem a ver com aquele negócio do que os chineses fazem e tudo. Eu falei, você deve estar fazendo alusão ao Feng Shui. Ele falou, olha, eu não sei se exatamente é isso aí, mas deve ser alguma coisa nesse sentido. Eu falei, pois bem, isso já foi estudado dentro deste âmbito, tem algumas similaridades, mas o que eu vou apresentar para você, o que eu estou te apresentando, aquilo que eu faço, eu conheço a técnica do Feng Shui, eu tenho formação na área, só não sou perito, eu sou perito em geobiologia. Esse é o assunto do qual eu entendo e tenho todas as disposições do mundo para te oferecer todas as respostas. Aí, então tá. Falei, vamos seguir um pouquinho. Existem outros fatores contemporâneos que são as ondas eletromagnéticas, as radiações eletromagnéticas provenientes de estação radiobásica de telefonia celular, provenientes de computadores. Na época eu falava de televisão e tudo mais. E tem uma outra coisa que que até então não era tratado no âmbito da geobiologia, que eram os recursos humanos, as relações que o indivíduo tem com as organizações, da relação que o indivíduo tem com a casa onde ele mora. Eu estou dizendo isso não no aspecto de saúde e bem-estar, mas no aspecto de comportamento. Então, a partir daí, através de alguns parâmetros, a gente faz uma avaliação. Flávio, a minha pergunta é o seguinte: existe a possibilidade de que alguns aspectos desse que você enumerou, ele me pareceu ser uma pessoa intelectualmente top, ele se adaptou rapidamente à linguagem, né, para fazer as perguntas. Se você acha que existe algum fator que possa limitar a prosperidade de uma empresa, a lucratividade, o sucesso, então eu falei, opa, não tenha nem dúvida disso, não tenha dúvida. Então, vários fatores, por exemplo, fatores do subsolo, atividades sísmicas, fenda, falha, percolação de água, alguma atividade bioquímica de degradação de solo, isso de alguma maneira pode impactar a saúde e o bem-estar do grupo de funcionários, de colaboradores, a ponto de que a sua produção e produtividade ficam impactadas e, claro, reflete nos resultados do balanço da empresa.
né? Ele falou, você não gostaria de vir aqui na minha empresa e fazer uma análise? A empresa é no interior. Eu falei, nós precisamos marcar, vamos combinar um dia que a gente possa. Ele falou, o que você prefere? Eu falei, geralmente eu prefiro ir no dia em que a empresa está funcionando. Isso para mim é bem tranquilo. Eu não tenho problema nenhum, porque eu vou levar algumas coisas, são discretas, né? São alguns aparelhos. Esses aparelhos, pessoal, você sabe que eu estou falando, você que já me assiste. Se você não... É a primeira vez que está me vendo? É a primeira vez que está me assistindo? Ah, não, então peraí, velho. Se inscreve, para um pouquinho, para. Se inscreve no canal. Dá um cliquezinho ali, pô. Olha só, eu tenho conteúdo da mais alta relevância na área de radiestesia, geobiologia, radiônica, práticas naturais, terapêutica tradicional chinesa, cromoterapia, uma porção de coisas muito boas. Você está me vendo pela primeira vez? Por favor, se inscreva. Se inscreva no canal, é tranquilo. E outra coisa, coloca um cliquezinho ali, dê o seu like. É muito importante isso para que este conteúdo tenha relevância. O teu like é muito importante e a sua inscrição, tá? E se você estiver gostando desse conteúdo, divulgue para algumas pessoas que você conheça, que por alguma razão necessite de um serviço como esse, ou mesmo se interesse pela geobiologia. Ok? Vamos voltar aqui. Então tá, eu fui ao local e a gente leva alguns equipamentos. O dual rode, o pêndulo, alguns gráficos, alguma coisa, e eu procuro procuro estar invisível no local. Absolutamente invisível. Eu não preciso de nenhuma indumentária, de turbante, de absolutamente nada. Justamente eu coloco um colete, que é um colete de pesca, que ele me é muito bom, porque eu posso colocar todas as coisas no bolso, mas é o máximo da ostentação. Via de regra, eu vou do jeito que eu estou aqui agora, camiseta, calça, e levo meus 2, 3 aparelhos, minha maleta de trabalho, meu kit Ghostbuster, como diz o meu neto, e aí vamos tocando, filha, vamos lá tocar. Fui na empresa. Quando eu cheguei na empresa, e fui muito bem recebido pelo casal, ela que já é minha aluna, eu não o conhecia, fui apresentado formalmente naquele momento, uma família maravilhosa, um ambiente de fábrica impecável, um centro cirúrgico, mas muito organizado, muito bem estruturado, aquela coisa toda, aí o cheirinho de panificação. Quem é que não gosta de um cheirinho de bolacha assando, de pãozinho assando e tudo mais? Bem, vou resumir agora para o próximo, vou agora para o terceiro capítulo dessa nossa história. Eu cheguei e conversei com ele numa breve reunião, mostrei para ele como é que nós trabalhamos. Eu vou te apresentar um relatório técnico de 3 aspectos importantes que tem aqui na tua empresa. O que tem na tua empresa tem em todos os lugares, quer seja numa moradia, num terreno, num pequeno escritório, numa grande organização. Sempre nós vamos encontrar esses 3 fatores. O primeiro deles é o fator físico do local. Físico, instalação, a parte de edificação, a parte de, eventualmente, numa moradia, o processo de decoração e os aspectos ligados à geologia do local. Fenda, falha, fratura, percolação de água, lençol freático, degradação de solo, isso que eu já falei no começo para vocês. Então, esse é uma primeira análise feita. Segunda análise é fazer um olhar atencioso agora para as pessoas, no caso de uma organização, perceber como é que as pessoas estão dentro do ambiente organizacional, como é que elas estão dispostas. É um local limpo, é um local organizado, as pessoas estão com os seus equipamentos de proteção, EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, a empresa disponibiliza equipamentos de proteção coletiva, extintor de incêndio, saída, tudo isso aí, tudo muito bem organizado, tudo muito bem sinalizado. As máquinas, equipamentos e instalações estão todas em ordem, estão tudo certo. Então, isso é uma coisa que a gente vê. Quando aparece alguma coisa nesse sentido, vai para o nosso bloco de notas
E aí a gente vai avaliar o quanto isso. Na parte administrativa da empresa, se o local onde se administra a empresa, desde da recepção de materiais, os insumos para a fabricação do que seja, né, matéria-prima, né? Depois o armazenamento, a entrada na linha de produção, a produção do produto, empacotamento, saída, expedição, a parte financeira, a parte administrativa, a parte de recursos humanos, de administração de pessoal, treinamento, tudo isso a gente começa a verificar. E também a gente observa também o aspecto histórico da empresa. O aspecto histórico tem a ver com a personalidade, tem a ver com a alma da empresa, tem a ver com o espírito da empresa. Aquelas pessoas que ali, aquilo que é feito naquela empresa, claro, a empresa que fabrica pãezinhos, biscoitos, enfim, se aquilo está vocacionado, não só nos gestores e administradores da empresa, como também do pessoal. Se aquilo que é a alma da empresa, que está encalacrado ali ao longo desses últimos anos, faz parte também da individualidade de cada um dos funcionários. Isso é uma coisa muito fácil de ver. Você começa a olhar para as pessoas, elas estão trabalhando com afinco, elas estão atentas ao trabalho, quando você as interpela, elas sempre têm um sorriso para te oferecer, elas sempre têm se você pede uma explicação daquela etapa do processo de produção, ela vai te explicar com detalhe, ela vai dizer para você aquele espaço onde ela funciona dentro da empresa como se fosse uma célula, como se fosse um organismo. Ela vai te contar operacionalmente como aquilo funciona. Exatamente igual a uma célula, né? Com as suas organelas, aquela célula funciona daquele jeito. Então, é um fator sinalizador bem bacana, bem legal. O contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa tá nem aí, tá cagando pro mundo, porra, te recebe de qualquer jeito, isso é um sinal que as coisas não vão bem. Quarto capítulo agora. Fiz todas as análises, andei com o aparelho, fui, voltei, olhei, atividade sísmica, não tinha nada. Nada. E aí voltei lá levei mais ou menos, pelo que eu me lembro aqui, eu cheguei lá daqui de carro, saindo cedo daqui, enfim, eu passei, almocei, depois eu fui fazer o trabalho na parte da tarde, lá com ele, falei, vou precisar, por causa do tamanho da empresa, vou precisar de umas 4 horas, mais ou menos, aqui para fazer a análise. Então fiz análise em volta, no entorno, nos depósitos, tudo, olha. E eu comecei a ficar tranquilo porque, caramba, será que eu perdi a mão? Porque não tem nada que possa indicar alguma coisa ruim aqui na empresa. E muito bem, conversei com as pessoas, fui em vários departamentos, fui lá no almoxarifado, fui lá verificar matéria-prima, tudo muito bem organizado, bem guardado, um centro cirúrgico. Na expedição, as pessoas passando telefonema, lidando com os representantes de uma forma muito, muito gentil e afetuosa. Eu observo isso é parte integrante do meu trabalho. Eu oriento os meus alunos que vão ser perito em geobiologia a ter esse olhar focado para isso. Ponto. Fui falar com ele. O casal ainda estava lá e tudo. Ela acabou me acompanhando em algum momento, mas depois ela tem uma função administrativa e ela me deu. Flávio, não, tranquilo, eu estou em casa. Deixa que você. Aqui não é hostil. Aí eu andando e tal. De vez em quando uma coisa que tinha uma etapa onde estava sendo. Ia para o empacotamento e fazia um controle de qualidade, às vezes ele pegava uma coisa, posso experimentar aquela bolacha, o biscoito, uns biscoitinhos assim de leite, uma coisa, mas delicioso, tá? Punha na boca, ele já estava meio quentinho ainda, saído do forno, e eles faziam um controle de qualidade no laboratório, e eu falava, deixa eu fazer um controle de qualidade também aqui, e ponto. Cheguei no final, cara, não tem nada na tua empresa. Flávio, nós estamos com um problema sério aqui Nós estamos com um problema no faturamento. Você experimentou o produto? Com certeza. Desde a outra vez que eu vim aqui, eu não conhecia o produto, te confesso. Eu sou muito conservador nas coisas que eu consumo.
e agora eu vou passar a consumir o produto. O produto é realmente um produto excepcional, muito bom mesmo. Nós estamos com um problema de faturamento. Eu não sei exatamente o que fazer. Resultado. Estava ali em cima da mesa, alguns pacotes, inclusive ele tinha preparado uma caixa, né, com os produtos e tudo mais, que ele teve a delicadeza, a gentileza, né, ele falou, Flávio, gostaria muito que você levasse para sua casa, oferecesse para sua família, já que você gostou tanto do nosso produto e tudo mais. E aí que estava o problema. Agora, se você quiser, agora, para um pouquinho o vídeo. Escreve aqui embaixo qual é o problema que essa empresa tinha com relação ao faturamento. Fala para mim. Escreve aqui embaixo. Para o vídeo um pouquinho. Você escreve, olha, Flávio, eu acho que o problema está aqui. Ah, essa é uma questão. Escreve aí. Eu vou verificar qual foi a sua resposta. Eu gostaria de saber se você se interessou por esse assunto. Pois bem, a hora que eu recebi o produto, eu tinha visto a parte de empacotamento lá, eu tinha visto o produto, tal, tudo tranquilo. Só que o produto, ele não é embalado sob pressão. Ou seja, você já viu as embalagens de batata frita, batata chips? Elas são embaladas sob pressão. Porque se você macetar o pacote, apertar o pacote, você não danifica, não esfarela a batata. Aquele pacote não era inflado. E o biscoito, os biscoitos, na hora que você come, eles são deliciosos, né? Mas eles são extremamente delicados. A parte de empacotamento, muitas vezes a gente percebia que no final do empacotamento, algumas pecinhas ainda ficavam meio quebradiçazinhas no... Como o pacote tem na parte de baixo do pacote, a arte não permite que você veja isso, então se tem algum coisinho quebradinho ali, ele passa desapercebido. Não, o produto não está estragado, ele está com essa característica. E a segunda coisa, a hora que você abre o pacote. A hora que você abre o pacote, isso aí aconteceu na minha casa, né? Eu fui embora com essa condição. Eu fui embora com essa percepção. Só não falei nada ainda. A hora que eu cheguei em casa, que eu estava com a minha esposa, com a Tânia, falei, olha, Preto, olha que legal que eu recebi aqui. A hora que ela foi abrir o pacote rasga todo. Ele rasga, ele não é um ziplock, o papel é fechado, é selado, né? É uma seladora que veda a parte de cima do produto. O produto ele fica notadamente exposto. Se você vê-lo no supermercado, ele fica exposto, né? E aí você pega ao abrir o pacote, se você não tiver cuidado, você vai abrir o pacote e a coisa vai rasgar tudo. A experiência com o produto, ela está no pacote. Eu não quero mais comprar, não quero mais comprar essa bolacha. O que aconteceu então? Agora eu vou te contar. Toda vez que você tem uma experiência, essa experiência ela não é agradável, ela gera um comando interno que o seu cérebro vai dizer para você, eu não quero mais ter essa experiência. Isso é um transe. Essa situação de transe, ela te defende de um processo de um malefício. Ela te protege de alguma coisa do qual você não gosta. Isso se chama transe. Especificamente a gente usa muito essa palavra como transe radiestésico para explicar um pouco sobre essa condição. Então a pessoa foi no mercado, viu o preço do produto, o preço é um preço convidativo, a embalagem é uma embalagem bonita, não há dúvida nenhuma. O produto ele é apresentável. Aí ele compra ou chega em casa, se ele pega, por exemplo, que nem o meu filho mais novo, ele é de... Então, se ele pega aquilo e abre, aquilo voa. Aconteceu com a minha esposa, voou bolacha em cima da pia, voou bolacha para todo lado. Porque o pacote rasga. Ele não tem um jeito de abrir que depois você possa fechar e colocar uma fita crepe. Fita crepe você tem que ter tudo, panela de pressão, jogo de faca,
escumadeira, espátula, abridor de garrafa, abridor de... Você tem que ter toda essa... E fita crepe. Fita crepe é fundamental na cozinha. Junto com papel alumínio, papel manteiga, saquinho plástico, fita crepe. Fita crepe é fundamental. Então, a fita crepe foi necessária para fazer para reembalar o produto. Então, porra, cara, que merda! Tudo isso, só que o produto é muito bom, o produto é gostoso, o produto é de excelente qualidade, ele tem um nível de sanidade próximo do 100%, ele é excelente, o controle de qualidade é rígido, é cirúrgico. E eu estou enfatizando isso. Fiz todas as análises, revi as fotografias, tinha o layout da planta, fiz novamente o processo, verifiquei as questões de biocompatibilidade do pessoal da área administrativa, a questão de biocompatibilidade dos gestores da empresa, dos diretores da empresa, do presidente, da esposa dele, enfim. Cara, nada, todas as questões de biocompatibilidade acima de 70%, 80% às vezes. Funcionários tinham biocompatibilidade acima de 90%, como se ele fosse o dono ancestral da empresa. Era nesse nível que estava dando problema. O que aconteceu? Cheguei para ele e falei, olha, eu fiz todas as análises, aí eu liguei para ele, olha, fiz todas as análises, eu estou convicto, estou seguro de dizer para você, a sua empresa não tem absolutamente nenhum problema. A única coisa que você vai ter que fazer é trocar a embalagem. Como? Vai ter que trocar a embalagem. Um outro tipo de embalagem. 5º capítulo dessa nossa história. Está virando uma minissérie, hein? A História da Bolacha, versão brasileira, Herbert Richards. Haha! A História da Bolacha. 5º capítulo da História da Bolacha. Diz que vai ter que trocar. Como? Vai ter que trocar. A máquina empacotadora vai ter que ter você vai ter que utilizar, porque ele usava ela é embalada num celofane, eu vou dizer esse nome por me faltar o nome técnico desse material que embala o produto, né? Ele vem numa bobina muito grande e tal, e esse produto ele monta-se, ele vem já impresso da fábrica que produz a embalagem, e aí depois ele entra uma folha, essa folha é dobrada, tem uma primeira selagem em cima e embaixo, e a hora que ele entra, empacota a bolacha, sela, empacota a bolacha, sela. Isso depois vai para uma esteira e vai para as caixas de papelão para o empacotamento. Você vai ter que fazer duas coisas agora. Trocar esse material, né, por um outro material que possa ser aberto de um outro jeito, né? E que depois de aberto o produto ele possa ser fechado. Tem gente que não tem gosta de manter o produto dentro da embalagem original, porque ele tem maior longevidade. Sobretudo o fato de você ter pacotes de biscoito muito volumosos, né? Então o que acontece? Ninguém come um pacote de biscoito de uma vez só. Não sei, eventualmente a gente não... São poucas, né, as pessoas que comem um pacote inteiro de bolacha quando vê um filme, né? Não sei. Tá? Vocês não estão nem olhando para ele, tá bom? Então, você come, que exagero. Você come uma bolacha, 2, 3, eventualmente você toma uma bolacha com café, você vai servir para alguma visita e tudo mais. Esse biscoito, ele é sofisticado até. Só que um pacote... Aí ele falou, mas como assim, cara? Eu falei, eu coloco a minha reputação em jogo. Eu garanto para você que se você começar a fazer isso aí, as pessoas vão voltar a comprar. Mas por que elas não compram? Porque elas têm uma experiência ruim com o produto. O produto é o nome do produto. O produto é a embalagem do produto. O produto é o conteúdo do produto. O produto é a satisfação gustativa, o prazer. Tudo isso faz parte do produto. Quando um desses elementos tem problema, a experiência leva o indivíduo a um estado de transe, e o transe vai fazer com que ele se defenda desse produto. Eu não quero esse produto porque a embalagem rasga. Ele não pensa nisso. Só que ele teve essa experiência, o cérebro registrou e aí a coisa deu esse problema. Resultado,
Falou, Flávio, mas eu vou ter que mexer na minha linha de montagem. Eu falei, eu estou colocando minha reputação em risco. Estou colocando minha reputação em risco. Troque, faça isso. Você está com boa vontade? Pior não vai ficar. Se você está tendo prejuízo ou não está tendo o faturamento desejado, as pessoas não estão renovando a compra, não é porque o produto é ruim. Eles não estão renovando porque o produto não está saindo da prateleira. Quem comprou uma vez e rasgou o pacote, como eu, aconteceu comigo, deu o que saiu da sua linha de montagem. Eu tive essa experiência em casa, com a minha família. Voou para bolacha, para todo biscoito, para todo lado. 6º capítulo desta história. Tá? 6º capítulo dessa história, a empresa mudou o material com que é embalado, né? Ela fez uma alteração na máquina onde o produto é aberto agora ele tem um dispositivo para abrir o produto, onde ainda continua sendo o pacote, ele rasga, e ao invés de rasgar o pacote todo, aquela coisa dura, ele rasga, mas ele rasga de forma delicada, né? De forma bem tranquila, de tal forma que você pode dar uma dobradinha naquela ponta, colocar um prendedor ou uma fita crepe não pode faltar na cozinha. Você fecha o pacote, está tudo certo. Você pode acondicioná-lo, pode deixar no armário, enfim, abrigado da luz, aquelas coisas básicas de conservação. Hoje a empresa, passaram quase 6 meses, a empresa teve um aumento de faturamento, foi de 23%, 24% já nos primeiros 6 meses. Porque as pessoas, aqueles que compravam não compram mais. Ele vai precisar fez uma campanha de divulgação, fez uma campanha de degustação nos principais supermercados, fez uma distribuição gratuita de pequenas embalagens promocionais nos grandes centros distribuidores, nas grandes, tem condições para fazer esse investimento. Resultado, porque ele já tinha feito isso antes. As pessoas compram e não compram mais. Compravam e não compravam mais. Agora elas... Opa, peraí, o que aconteceu? O apelo foi a nova embalagem, o apelo foi a nova estrutura da empresa, o apelo foi uma porção de coisa, né? Mas, na verdade, o que está por trás dessa história é que eu, como empresário, tive o cuidado, a delicadeza de prestar atenção no seu nível de satisfação e tirar você do transe que impedia você de ser meu cliente, e eu te levei para uma nova experiência agora, que é um outro tipo de transe, transe positivo. Puxa vida, que legal, que bacana, que coisa boa, cara, eu consigo abrir o pacote, agora posso acondicioná-lo, eu estou tendo experiências prazerosas cumulativas, além do produto ser de excelente qualidade. Se por alguma razão você estiver comprando um biscoito ou alguma coisa e perceber que o pacote aqui, ele distribui para o Brasil todo, em menor volume. Santa Catarina tem uma concentração muito grande desse produto aqui. E é um produto excepcional, um produto excelente, faz parte da nossa compra de supermercado e é muito legal. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa história, dessa minissérie em 5 capítulos, versão brasileira, Herbert Richards. Você tenha gostado dessa minissérie em 5 capítulos, e essa minissérie trouxe para você um entendimento acerca da tua análise sobre geobiologia. O geobiólogo, ele não é simplesmente um balançador de pêndulo, um esotérico feito um maluco. Ele tem que ter um olhar crítico para todas as questões, sobretudo dentro de uma organização. Tá bom? Mais uma vez, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. E eu quero te convidar, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, divulgar o nosso trabalho. A possibilidade de você ser um colaborador do nosso canal, existe essa possibilidade. De todo modo, que eu posso dizer para você, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.